Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Jeremias 39. Jeremias, capítulo 39. Caiu Jerusalém. Diz assim, meus irmãos: Jerusalém foi tomada. Era o 10º mês do 9º ano do reinado de Zedequias, rei de Judá, quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio com todo o seu exército contra Jerusalém e a sitiou. Era o 11º ano do reinado de Zedequias, no 4º mês, aos 9 do mês, quando foi aberta uma brecha na muralha da cidade. Então todos os oficiais do rei da Babilônia entraram e se assentaram no portão do meio. Nergal-Sarezer, Sangar-Nebo, Sarsequim, Rabi-Sares, Nergal-Sarezer, Rabi-Mag e todos os outros oficiais do rei da Babilônia. Quando Zedequias e todos os homens de guerra viram o que havia acontecido, fugiram e de noite saíram da cidade, pelo caminho do jardim do rei, pelo portão que ficava entre as duas muralhas. Fugiram na direção do vale do Jordão, mas o exército dos caldeus os perseguiu e alcançou Zedequias nas campinas de Jericó. Eles o prenderam e o levaram a Ribla, na terra de Amate, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, que lhe pronunciou a sentença. Em Ribla, o rei da Babilônia mandou matar os filhos de Zedequias à vista deste. Também mandou matar todas as autoridades de Judá. Mandou furar os olhos de Zedequias e amarrou-o com correntes de bronze para o levar à Babilônia. Os caldeus queimaram o palácio do rei e as casas do povo e derrubaram as muralhas de Jerusalém. Nabuzaradã, o chefe da guarda, levou cativos para a Babilônia o resto do povo que havia ficado na cidade, os desertores que se entregaram a ele e o restante da população. Porém, Nabuzaradã, o chefe da guarda, deixou na terra de Judá alguns dos mais pobres da terra, que nada tinham, e lhes deu vinhas e campos naquele dia. Mas a respeito de Jeremias, Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha dado a seguinte ordem a Nabuzaradã, o chefe da guarda: trate de encontrá-lo, cuide bem dele e não lhe faça nenhum mal. Faça com Jeremias o que ele lhe disser. Assim, Nabuzaradã, o chefe da guarda, Nabuzazban, Rabi-Saris, Nergal-Sarezer, Rabi-Mag e todos os oficiais do rei da Babilônia mandaram tirar Jeremias do pátio da guarda e o entregaram a Gedalias, filho de Aicão, filho de Zafã, para que o levasse para casa. Assim, Jeremias habitou no meio do povo. Ora, quando Jeremias ainda estava detido no pátio da guarda, a palavra do Senhor tinha vindo a ele, dizendo: vá e diga a Ebed-Meleque, o etíope, que assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: eis que eu cumprirei as minhas palavras contra esta cidade, para o mal e não para o bem. Elas se cumprirão diante de você naquele dia. Mas a você eu livrarei naquele dia, diz o Senhor, e você não será entregue nas mãos dos homens de quem tem medo. Pois eu certamente o salvarei, você não cairá à espada, a sua vida lhe será por despojo, porque você confiou em mim, diz o Senhor. Pai amado, obrigado, Deus, pela tua palavra. Fala conosco, Senhor, precisamos ouvir a tua voz, precisamos ser alimentados pelas palavras que vêm de ti. Então, ó Deus, que o Senhor me anule, que o Senhor não permita que eu atrapalhe o teu povo de ser servido da tua palavra. Que o Senhor fale, não eu, para a honra e para a glória do teu nome. Eu te louvo, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. Chegamos no final, meus irmãos. Não no final do livro, mas chegamos agora no cumprimento de todas as promessas do Senhor. Um dos momentos mais solenes do livro, porque desde o início do chamamento de Jeremias, no capítulo 1, nós vimos que o Senhor havia anunciado que ele iria arrancar, derribar
e destruir. Durante anos e anos, durante o reinado de vários reis, começando no reino de Josias, até agora no reino de Zedequias, durante anos Jeremias proclamou a mesma mensagem. Jeremias nunca mudou a mensagem, Jeremias sempre chamou o povo ao arrependimento, Jeremias sempre disse, olha, vocês precisam mudar os seus caminhos, porque senão Deus vai destruir essa cidade, os caldeus, os babilônios, eles virão e conquistarão tudo. Por causa disso, ele foi rejeitado, ridicularizado, perseguido. Mas agora nós chegamos no capítulo 39. E aqui não tem mais advertência, aqui não tem mais aviso, aqui nós temos o cumprimento. Aquilo que quando ele começou a anunciar, parecia improvável, parecia distante, parecia até um exagero, porque os caldeus estavam longe, eles nem tinham ideia de como era esse povo. Parecia algo exagerado, parecia algo de algum louco que estava falando de coisas que não iriam acontecer. Mas agora, tudo aquilo que ele falou estava acontecendo diante dos olhos. Jerusalém caiu. Jerusalém foi conquistada, foi tomada. Então, esse capítulo vai nos ensinar que quando o dia do juízo chega, a palavra de Deus se cumpre plenamente para a condenação daqueles que rejeitaram a palavra, mas também para a salvação daqueles que creram na palavra. Então o texto começa de forma direta, né? Verso 1, Jerusalém foi tomada, era o 10º mês do 9º ano do reinado de Zedequias, rei de Judá, quando Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio com todo o seu exército contra Jerusalém e a sitiou. Ou seja, no 9º ano, no 10º mês do ano 9, do reinado de Zedequias, a cidade foi sitiada. Mas ela foi tomada no 11º ano, no 4º mês, ou seja, eles ficaram pouco mais de 2 anos sitiados. Ficaram com a cidade cercada pouco mais de 2 anos. E agora, então, a cidade cai, eles encontram uma brecha nesse portão, desses muros, depois de tanto tempo eles conseguem romper o muro, e agora, aquele muro que parecia inquebrável, aquele muro que parecia indestrutível, cede, e os oficiais de Nabucodonosor entram. Os líderes do exército babilônico se assentam no portão. Verso 3, então todos os oficiais do rei da Babilônia entraram e se assentaram no portão do meio. Acabou, eles estavam já dentro. Aconteceu exatamente como Deus havia dito. Não houve nenhuma falha, não houve nenhuma falta, nenhum atraso, nenhuma mudança. Aquela palavra que foi ignorada por anos, aquela palavra que foi ridicularizada por anos, agora se torna uma realidade que não dá mais para ignorar. Está acontecendo diante dos olhos de todos. Eles estavam sendo conquistados depois de todo esse tempo de cerco. O juízo de Deus aqui, então, ele deixa de ser algo abstrato, é algo concreto, algo real, está acontecendo diante, não tem a ver apenas com algo espiritual, não é apenas uma analogia, não é apenas um símbolo, não é apenas uma linguagem figurada, não, o juízo de Deus está de fato acontecendo, e ele é terrível, ele é histórico, ele é visível, ele é concreto, ele está acontecendo, e ninguém pode negar. Isso aponta, meus irmãos, e nós vamos falar mais disso no final, aponta para a realidade de que existe um juízo sendo anunciado hoje também. Um juízo que também é ridicularizado, um juízo que também é considerado distante, exagerado. O mundo ouve a igreja falar de que haverá um dia de juízo e não leva a sério. Mas também haverá o dia em que esse juízo virá. E ficarão todos como ficaram aqueles que estavam em Judá. Mas o destino, então, de quem não creu, verso 4 ao verso 7, quando Zedequias e todos os homens de guerra viram o que havia acontecido, fugiram, e de noite saíram da cidade pelo caminho do jardim do rei, pelo portão que ficava entre as duas muralhas. Fugiram na direção do vale do Jordão.
Mas o exército dos caldeus os perseguiu e alcançou Zedequias nas campinas de Jericó. Vocês se lembram que Zedequias ainda teve uma última oportunidade? Quarta-feira passada, nós ouvimos, ele chamou Jeremias e disse: tem algo da parte do Senhor. E Jeremias disse para ele: olha, se você se render hoje, você vai ficar sem consequências. A cidade não será destruída. Nada vai acontecer se você se render hoje. Aquele do capítulo 38, hoje no 39, está sendo preso. Aquilo que Jeremias disse para ele que iria acontecer, está acontecendo. E de uma maneira terrível. Verso 6, em Ribla, o rei da Babilônia mandou matar os filhos de Zedequias à vista destes. A palavra que é usada no hebraico aqui para falar de matar é uma palavra que é usada para o sacrifício de animais. Não era uma morte qualquer. A morte ao qual foram submetidos os filhos de Zedequias foi uma morte violenta, uma morte cruel. E ele foi obrigado a assistir os seus filhos sendo destruídos na sua frente. Nabucodonosor também mandou matar todas as autoridades de Judá na frente de Zedequias. E depois mandou furar os olhos de Zedequias. Por quê? Para que a última visão que ele teve na vida fosse da morte daqueles pelos quais ele era responsável por cuidar. Ele como rei, ele como instituído por Nabucodonosor. Nabucodonosor que colocou ele lá como rei. Ele foi colocado como rei para representar Nabucodonosor. Deus havia dito para ele se submeter ao jugo de Nabucodonosor, mas ele insistia em conspirar, ele insistia em tentar se libertar do jugo de Nabucodonosor, indo contra a palavra de Deus, e por isso, agora, todos aqueles pelos quais ele era responsável pela segurança, foram mortos diante dos seus olhos, e os seus olhos foram furados, para que ele nunca mais esquecesse, ele não pudesse ver outra coisa que pudesse ser colocada no lugar daquela visão. A última visão dele foi ver os seus filhos e os seus oficiais sendo destroçados pelo exército babilônico. Isso não é apenas punição, meus irmãos, é juízo. Juízo de Deus, é o cumprimento exato da palavra de Deus. Ele vai levar como consequência até o fim da sua vida essa última visão. Zedequias não pode dizer que era ignorante da palavra de Deus. Ele ouviu toda a pregação de Jeremias. Ele chamou Jeremias por 2 vezes para ter com ele em secreto. Perguntou de novo e todas as vezes ele ouviu. E ele perguntava: há alguma palavra do Senhor? E Jeremias dizia para ele e repetia as profecias. E ainda assim ele rejeitou. Ele não era apenas alguém que rejeitou uma informação, ele não quis se submeter. Ele conheceu a verdade, ele teve acesso à verdade, mas a verdade não fez diferença na vida dele. Porque ele preferiu dar ouvidos àquilo que lhe era mais agradável. Ele preferiu dar ouvidos aos falsos profetas, ele preferiu dar ouvidos àqueles que diziam o que ele queria ouvir. Mas o que aconteceu de verdade era o que estava na palavra do Senhor. Conhecer a palavra de Deus, meus irmãos, não é suficiente. Saber o que Deus quer, saber o que Deus diz, não é suficiente. O diabo conhece a Bíblia de capa a capa, e isso não faz dele um servo de Deus. Porque, embora ele conheça a palavra de Deus, ele não se submete à palavra de Deus. Zedequias conhecia a palavra de Deus, porque Jeremias anunciou a palavra de Deus, mas ele rejeitou e não se submeteu à palavra de Deus. É possível conhecermos e não nos rendermos à palavra de Deus. Mas no meio desse juízo,
no meio de toda essa violência, no meio de toda essa dor, onde aqui no verso 8 ao 10 nós temos a descrição de como as cidades foram derrubadas, as muralhas destruídas, o castelo, o palácio do rei queimado, nós vemos o cuidado de Deus agora com o seu servo, verso 11. Mas a respeito de Jeremias, Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha dado a seguinte ordem a Nabuzaradã, o chefe da guarda: trate de encontrá-lo, cuide bem dele e não lhe faça nenhum mal. Faça com Jeremias o que ele lhe disser. Meus irmãos, a gente não tem nenhuma explicação de por que Nabucodonosor faz isso. Talvez seja por conta de ter conhecido Daniel lá, porque Nabucodonosor conheceu Daniel porque Daniel foi levado na primeira leva de cativos, então ele teve experiências com Daniel, ele teve experiência com os amigos de Daniel na fornalha. Talvez por isso, não sabemos, porque não nos diz. Talvez ele tenha sabido que a palavra que Jeremias anunciava era uma palavra de rendição, era uma palavra que era favorável a Nabucodonosor, então talvez por isso ele tenha preservado, mas a grande questão não é a política, não é a experiência que Nabucodonosor teve, a grande questão é, Deus disse desde o início que ele preservaria Jeremias. E Deus move o coração de quem ele quiser para fazer o que ele quiser. Seja porque ele teve um contato com Daniel, seja porque ele conhecia a palavra de Jeremias, não importa. O que importa é que Deus está movendo o coração de Nabucodonosor para preservar o seu servo, para preservar o seu profeta. É Deus que está protegendo. O profeta que foi rejeitado pelo seu próprio povo está sendo preservado por um rei pagão. Deus governa até mesmo os reis que não o conhecem. Todos estão sujeitos à sua autoridade. Ele é que faz o coração do rei se inclinar para a direita ou para a esquerda. Jeremias aqui não é salvo porque é mais forte, ele não é salvo porque é melhor, porque é mais inteligente, ele é preservado porque Deus é fiel. Quando Deus chamou ele, disse: não temas, eu o protegerei. Eu o guardarei. Então, o livramento de Jeremias é uma prova da fidelidade de Deus. Deus prometeu e Deus cumpriu. Mesmo no meio do juízo, mesmo quando o mar tumultua, quando os montes tremem, lembra no Salmo 46? Mesmo quando a terra se dissolve diante da fúria de Deus, Deus guarda os seus. Ele protege quem lhe pertence, não há por que temer. E aqui no 15 ao 18 nós temos então uma fala que está deslocada no tempo. Você vê aqui, já temos o relato da soltura de Jeremias, né? Então aqui, verso 14, mandaram tirar Jeremias do pátio da guarda e o entregaram a Gedalias, filho de Alcão, filho de Safã, para que o levasse para casa. Assim Jeremias habitou no meio do povo, ou seja, ele já foi liberto, ele já estava vivendo lá no meio do povo. Mas aqui do 15 ao 18 ele volta no tempo. Ora, quando Jeremias ainda estava detido no pátio da guarda, ou seja, ele vai ao passado, a palavra do Senhor tinha vindo a ele dizendo: vá e diga a Ebed-Meleque. Lembra-se de Ebed-Meleque? O etíope que resgatou Jeremias do poço? Agora que o que Deus mandou dizer a ele: vá e diga a Ebed-Meleque, o etíope: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que eu cumprirei as minhas palavras contra essa cidade, para o mal e não para o bem. Elas se cumprirão diante de você naquele dia. Mas a você eu livrarei naquele dia, diz o Senhor, e você não será entregue nas mãos dos homens de quem tem medo, pois eu certamente o salvarei. Você não cairá à espada, a sua vida lhe será por despojo. Por quê? Porque você confiou em mim, diz o Senhor. Por quê, irmãos? Essa palavra fora do tempo, deslocada no tempo, foi colocada aqui. Justamente porque o que o Jeremias quer, o que o texto
quer nos mostrar é justamente o contraste entre a infidelidade de Zedequias e a fidelidade de Deus e daqueles que creem nele, daquilo que ele faz com quem crê nele. Nós vimos o que aconteceu com Zedequias, nós vimos o que aconteceu com o povo, o cumprimento do juízo sobre Zedequias e sobre o povo, e logo depois nós vemos Deus sendo fiel e protegendo Jeremias e protegendo o etíope. Então, esses relatos são colocados de maneira contraposta, para que a gente possa ver que dentro do mesmo evento da queda de Jerusalém, dentro do mesmo terror, dentro do mesmo exército, diante do mesmo rei, pessoas tiveram destinos diferentes. Alguns foram destruídos, outros foram salvos. E a diferença que há entre um e outro é que eles confiaram no Senhor. Veja, como eu disse, Jeremias não foi salvo porque era melhor. Ele foi salvo porque Deus fez uma promessa. E aqui, quando ele fala da salvação de Ebed-Meleque, ele não diz que salvou Ebed-Meleque porque Ebed-Meleque foi lá e tirou Jeremias do poço. Ele diz que salvou Ebed-Meleque por quê? Porque você confiou em mim. A ação de Ebed-Meleque, aquilo que ele fez, era uma consequência da fé dele. Ele fez isso motivado. A razão dele ter sido salvo não foi por aquilo que ele fez, mas foi a causa do porquê ele fez. Ele salva Jeremias porque ele creu na palavra do Senhor. Então, Ebed-Meleque nem mesmo israelita é, nós vimos isso no outro sermão. Ele é um etíope. Então, ele não é salvo pela sua posição, ele não é salvo pela sua ascendência, pelo seu pertencimento ao povo de Deus, ele é salvo por conta da sua confiança do Senhor. Então, não é a nossa origem que define quem pertence a Deus, mas é a fé que se expressa. Paulo vai dizer, nem todo que se diz israelita é verdadeiramente israelita, nem todo descendente de Abraão é de fato israelita, porque somente os que creram, somente os que são da fé, é que são descendentes de Abraão, pela fé, é pela fé, meus irmãos. Então aqui em Jeremias nós temos um retrato histórico do que é o juízo de Deus, e aí eu deixo de dever de casa, leiam Lamentações e vejam como foi terrível, porque aqui nós ouvimos coisas terríveis, mas se você for em Lamentações de Jeremias, você verá que as mães cozinharam seus próprios filhos para comer. Lá nós temos os relatos do que foi a queda de Jerusalém. Foi algo desesperador, algo terrível, que ao ler embrulha o nosso estômago, algo assustador. O juízo de Deus foi algo assustador. Mas esse juízo que está descrito aqui, não é o juízo final. Foi apenas um juízo histórico que aconteceu por conta da desobediência do povo, mas que foi revertido. Os muros foram reconstruídos, o templo foi reconstruído, o povo volta a habitar naquela terra. Mas esse juízo que está descrito aqui é um juízo que aponta para aquilo que os profetas chamavam de o dia do Senhor. O dia do Senhor virá, meus irmãos. O dia em que toda a palavra de Deus será cumprida, o dia em que todo o juízo de Deus será executado, o dia que toda a promessa de Deus será cumprida, esse dia virá. E a pergunta que permanece até hoje, qual é? Quem viverá e quem será destruído?
O Novo Testamento nos responde: somente os que confiam em Cristo é que serão preservados. O juízo será algo tão aterrorizante, meus irmãos. Vamos lá, Apocalipse capítulo 6. Apocalipse capítulo 6, verso 15 ao 17. Apocalipse capítulo 6, do 15 ao 17. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós e nos escondam da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? Meus irmãos, no dia da ira do Cordeiro, eles vão se esconder nos montes e pedir: montes, caiam sobre nós. Tamanho é o terror que eles têm da ira do Cordeiro. O que aconteceu com Jerusalém será apenas uma sombra daquilo que vai acontecer quando Jesus vier em glória e julgar todas as pessoas. E a palavra que foi ignorada se cumpre. A palavra que a igreja do Senhor está proclamando hoje vai se cumprir. A palavra que está sendo ignorada, a palavra que está sendo ridicularizada, a palavra que está sendo rejeitada, porque Jesus é a palavra final de Deus. E da mesma forma que Jerusalém rejeitou a palavra do Senhor a respeito do juízo, o mundo está rejeitando o Filho, está rejeitando a Cristo, está fazendo pouco caso do juízo de Deus. Mas esse juízo virá. Da mesma forma que o juízo sobre Jerusalém veio e foi certo, e foi contumaz, e foi algo que não teve nenhuma falha, nenhuma mudança. A volta de Cristo também é certa, e tudo aquilo que está descrito na palavra vai acontecer. Quem rejeita a palavra vai perecer. Quem confia na palavra será preservado. Aqueles que rejeitam a Cristo, que é a palavra, serão destruídos. Aqueles que confiam em Cristo serão preservados. Então, nós que conhecemos a palavra de Deus, temos uma grande responsabilidade. O que nós faremos com a palavra do Senhor? Diante desse juízo, meus irmãos, nós temos aqui quatro aplicações que são importantes para nós. Primeiro, selecionar aquilo que queremos ouvir é rejeitar aquilo que deveríamos ouvir. Zedequias queria apenas ouvir o que lhe agradava e não queria obedecer aquilo que não lhe agradava. Nós vivemos num tempo muito estranho, meus irmãos, que a gente só quer acreditar e só quer abraçar aquilo que nos agrada. E isso não é só com a questão da palavra de Deus, não. Tudo no mundo hoje é feito para que nós só conheçamos e só vivamos cercados por coisas que concordam conosco. Se você usa redes sociais, se você usa Instagram, Facebook, só vai aparecer para você aquilo que você gosta, aquilo que você concorda. Pessoas que pensam igual a você, pessoas que falam as mesmas coisas que você, pessoas que defendem as mesmas ideias que você. Todos nós estamos vivendo numa bolha, porque se você confia naquilo que está sendo dado a você nas redes sociais, aquilo ali é um mundinho feito só para você. Existem pessoas que pensam diferente de você,
Existem pessoas que acreditam em coisas diferentes de você. Só que se você fica de olho somente naquilo que está sendo colocado diante de você, você está sendo enganado. Você está vivendo numa bolha, porque você pensa que o mundo inteiro concorda contigo. Você pensa que o mundo inteiro crê igual a você. Zedequias é como se ele tivesse um Instagram na frente dele, onde só dizia, vai dar tudo certo, os babilônios não virão, Jeremias é maluco, fica tranquilo. Mas Jeremias não era maluco. Jeremias estava com a palavra de Deus. Então, cuidado, meus irmãos. Não se sinta atraído apenas para ouvir aquilo que te agrada. Não se sinta atraído para crer apenas naquilo que você concorda. Tem coisas que a gente não gosta e são verdade. Tem pessoas que nós não gostamos, mas são verdade. E tem coisas que a gente ama, que a gente quer acreditar, que a gente deseja que seja verdade. E não é. Zedequias só ouviu o que lhe agradava e terminou completamente condenado. Então, selecionar o que nós queremos ouvir. Por isso que eu gosto, meus irmãos, de pregar livros inteiros, porque eu sou obrigado a passar por textos que eu não pregaria, se eu pudesse escolher. Tem vários textos que eu olho e falo, caramba, e agora? O que eu faço? Tenho que estudar mais, tenho que me dedicar mais, porque se eu fosse só escolher os textos que eu quero, eu ia pegar só os facinhos, né? Eu ia pegar só a jujuba. Não tem a jujuba, quem gostava de catar jujuba e deixava verde, pegava só a vermelha. Eu era assim, né? Abria um pacote de jujuba, pegava todas as vermelhinhas e deixava todas as verdes. Não sei porque todas elas no final têm o mesmo gosto. Uma criança tem isso, né? Eu pegaria só as jujubinhas boas e deixaria aqui as que eu não gosto. Mas quando eu prego um livro inteiro, eu sou obrigado a passar por todos os textos. E aí eu, sim, preciso me submeter à palavra de Deus. Nós não podemos escolher o que queremos. Todo o conselho de Deus precisa estar diante dos nossos olhos. Segunda coisa, meus irmãos, o juízo de Deus é real. Imagine-se um morador de Jerusalém, vivendo numa cidade cercada, onde está o grande templo do Senhor. E você está vivendo lá sabendo que você faz parte do povo escolhido de Deus. E está vivendo lá dentro e alguém vem dizer, olha, esse Deus, o dono desse templo aí, esse Deus, o dono desse povo, ele disse que virá e vai destruir tudo. Ah, vai nada. Eles não creram, mas o juízo veio. E veio impiedoso. Hoje, nós temos um dia do Senhor que está prometido. Nós precisamos, meus irmãos, viver com a convicção, com a certeza de que esse dia virá. Parece que conforme o tempo vai passando, a igreja vai deixando esse dia para frente, como assim, será que vem mesmo? Não veio até hoje, né? Já passaram 2000 anos que Jesus veio e a gente está aqui dizendo, está próximo, cada vez que estoura uma guerra lá no Oriente Médio, já é agora. E não é agora. E é agora. Também não é agora. E parece que isso vai minando a nossa confiança de que o dia do Senhor virá. E aí nós, ao invés de estarmos vivendo como peregrinos nesse mundo, nós estamos cada vez mais arraigados nesse mundo, como se esse mundo nunca fosse passar, como se as coisas desse mundo nunca fossem terminar. Mas, meus irmãos, do mesmo jeito que não parecia que os babilônios iriam destruir Jerusalém, e Jerusalém foi destruída, da mesma forma que parece que o dia do Senhor não vem, ele virá. Vivam com essa certeza, ele virá. E daí então vem a terceira aplicação. Se o dia do juízo é real, se o juízo de Deus é certeiro e vai acontecer,
Então, a proclamação da palavra é urgente. Nós precisamos anunciar a mensagem que salva as pessoas desse dia. Porque a igreja parece que, por não acreditar mais no dia do Senhor, não prega mais. E a gente se conforma com aquele filho que se afasta, a gente se conforma com aquela mãe que não se converte, a gente se conforma com aquele amigo que não dá ouvidos à palavra, e a gente vai vivendo como se nada estivesse acontecendo. Eu digo para os meus filhos, eu creio com todas as forças do meu ser, que se você continuar nesse caminho, você vai passar a eternidade num lugar diferente do que o meu. Então eu, como seu pai, eu como alguém que te ama, saiba que eu nunca vou me conformar com isso. É claro que eu não fico importunando eles, é claro que eu não fico alugando eles o tempo inteiro. Mas toda oportunidade que eu tenho, todo momento que estamos juntos, e eu posso olhar nos olhos deles, eu digo, o quanto eu os amo, eu também digo o quanto eu queria que eles passassem a eternidade no mesmo lugar que eu. Porque, de acordo com aquilo que eu creio, o caminho que eles escolheram hoje é um caminho de morte. E nenhum pai, nenhuma mãe pode se conformar com seus filhos caminhando para a morte. Ninguém que diz que ama alguém pode se conformar com o fato dessa pessoa estar caminhando para a morte. Então nós precisamos proclamar com a nossa vida, porque o juízo é real. Aqueles que estão sem Jesus vão ser consumidos. E eu não quero ver a minha mãe consumida, eu não quero ver os meus filhos consumidos, eu não quero ver os meus amigos consumidos, eu não quero ver a minha parentela destruída. Então, se você tem essa convicção de que o dia do Senhor é real, foque as suas energias, as suas orações, as suas lágrimas, tudo para poder proclamar a palavra que salva. E quarto, a única coisa que pode nos livrar desse dia é a fé no Cristo que morreu por nós. Não há outro. Ebed-Meleque foi salvo porque confiou. E hoje, somente a fé em Cristo nos livra do juízo final. Não importa quão bonzinhos eles sejam, não importa quão fofinhos eles sejam. Eu digo isso também para os meus filhos. Meus filhos são maravilhosos, respeitam seus pais. Temos problemas? Temos. Mas são cidadãos honestos, trabalhadores, atenciosos, carinhosos. Mas nada disso vai fazer com que eles se livrem do juízo. A única coisa que vai livrar eles do juízo é a fé em Cristo. Então, por mais que as pessoas que a gente ama sejam admiráveis, por mais que elas sejam honestas, trabalhadoras, carinhosas, pessoas de bem, bons cidadãos, bons filhos, bons pais, bons amigos, ainda assim, se eles não creem em Jesus, o destino deles é terrível. Nós precisamos alertá-los de que somente a fé em Cristo salva. Porque senão, eles terão o mesmo destino. E meus irmãos, no dia do juízo, o que aconteceu com Zedequias é fichinha. O que está descrito no livro de Lamentações é fichinha. O sofrimento é eterno. A dor é eterna. E eu não estou dizendo isso, meus irmãos, a palavra de Deus não diz isso para nos assustar. Não é por medo que nós somos motivados. Nós precisamos entender que a realidade é essa. E isso deve despertar em nós não medo, não pavor,
Porque eu e você estamos em Cristo, e nós começamos essa noite dizendo o quê? Aqueles que estão em Cristo não precisam temer o mundo se convulsionar. Nós estamos seguros. Aqueles que estão em Cristo estão seguros. O que nós não podemos fazer é achar que a nossa segurança nos justifica de proclamar essa palavra para aqueles que se perdem. E esse juízo é real, e isso vai acontecer. E eles vão pedir para que os montes e os rochedos caiam sobre eles. É urgente a pregação da palavra, meus irmãos. É urgente a proclamação do evangelho que salva. Porque o que aconteceu com Jerusalém é só uma sombra do que vai acontecer com todos aqueles que não estiverem em Cristo. Estamos seguros. Se você está em Cristo, você está seguro. Mas não se contente em salvar somente a si mesmo. Proclame a palavra do Senhor, para que mais e mais e mais e mais pessoas se livrem desse grande dia. Amém? Vamos ficar de pé. Pai amado, obrigado por esse alerta. Obrigado por deixar registrado com tantos detalhes toda a dor, todo o sofrimento, todo o absurdo que foi a queda de Jerusalém. Porque assim nós podemos ter uma pequena ideia, ter um pequeno vislumbre do que será o dia do Senhor. Não para que tenhamos medo, não para que fiquemos assustados, mas para que nós coloquemos as nossas prioridades no lugar certo. Nós precisamos pregar a palavra que salva, nós precisamos anunciar o evangelho que livra, para que essas pessoas que amamos não passem por esse dia. Que elas estejam à direita do Cordeiro e não à esquerda. Que elas ouçam ele dizer: vinde a mim, amados do meu Pai. Livra-nos, ó Deus, de ver aquilo que Zedequias viu. Zedequias viu seus filhos serem mortos diante dos seus olhos. Livra-nos, Senhor, de estando salvos, vermos os nossos filhos sendo chamados de aqueles que praticam iniquidade. Livra-nos, Senhor, de estarmos à direita do Cordeiro, olhando e vendo o Cordeiro se dirigir àqueles que amamos, dizendo: apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Salva a nossa casa, Senhor. Põe a tua palavra nos nossos lábios. Não nos deixe acomodados. Que passemos a buscar a salvação de todos os que amamos, com toda a nossa energia. Que as nossas orações, que as nossas súplicas, que as nossas lágrimas estejam, Senhor, diante de Ti, pela salvação de todos aqueles que amamos. E que a Tua igreja anuncie essa salvação. Senhor, que essa cantata seja um dia de salvação. Que essa igreja seja um instrumento nas Tuas mãos para a salvação de vidas aqui no Jardim Alvorada, Senhor. Não nos deixe acomodados. Não nos deixe vivendo como se o dia do Senhor não fosse acontecer. Desperta a Tua igreja, Senhor, para o dia do juízo que virá. Obrigado por a Tua palavra, obrigado por essa noite. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus.
Leva-nos em paz, guarda-nos, Senhor, de todo mal. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, meus irmãos.